No livro de São João, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Gloriosa é a palavra do Senhor. Como nos dias em que Jesus esteve aqui na terra, em carne, ainda hoje existem muitos pensamentos e ideias acerca de quem é Jesus Cristo. Alguns há que creem que ele foi um profeta, um mensageiro de Deus aos homens. Outros o admiram como um filósofo, por causa de seus ensinamentos e de sua sabedoria. E pela mensagem que ele trouxe, ele comovia os corações. A importância desse assunto foi mostrada pelo próprio Cristo, quando ele questionou aos seus discípulos sobre o conceito que as pessoas tinham dele. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem disse os homens ser o Filho do Homem? Mateus 16:13. Em resposta disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus então dirigiu-se à pergunta aos seus discípulos, em particular: e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Mateus 16:16-17. O apóstolo Pedro não falou de si próprio, nem de sua compreensão humana de quem era Jesus. Sua resposta, segundo o próprio Jesus, foi por revelação divina, ou seja, Deus mesmo lhe deu aquela revelação. Nesta oportunidade, ficou claro que Deus não é conhecido pela razão humana ou pelas interpretações, mas sim por revelação do alto. É importante sabermos que Jesus Cristo é revelado nas Escrituras Sagradas. Desde o Antigo Testamento, através dos profetas, dos tipos e figuras, ele está em todas as figuras mostradas no Velho Testamento, tais como a semente da mulher, o cordeiro do sacrifício, a serpente de bronze, a rocha ferida e etc. Sabemos que Jesus é a revelação completa de toda a Bíblia, e ele é o tema central das Escrituras Sagradas. Por isso, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras, desde o início, dão testemunha dele, como o grande eu sou, o Senhor, o Todo-Poderoso. Primeiramente, é necessário fundamentar a nossa fé nas Sagradas Escrituras e estabelecer em nossos corações que a verdadeira fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. No Evangelho de Lucas,
18:8, Jesus questiona se quando ele vier encontrará fé na terra. Ou seja, será que quando Jesus voltar, ele encontrará um povo que verdadeiramente guarda toda a sua palavra? Vejamos a seguir alguns tópicos. Jesus Cristo é o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 ofícios e não 3 pessoas. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. E logo foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4:2. A Bíblia afirma que há apenas um trono e um assentado sobre o trono. Tu crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2:19. Existe apenas um Senhor. Efésios 4:5. Há um só Senhor. Jeová é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. O Senhor diz, o seu povo saberá o seu nome. Isaías 52:6. O meu povo saberá o meu nome. O nome do Deus único, dominador e Senhor nosso é Jesus Cristo. Judas 1:4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A Bíblia nos garante que existe apenas um Deus e nenhum outro, e que esse Deus se chama Jesus Cristo. Jesus é o Emanuel, que é Deus conosco. Isso já diz tudo. Jesus é Deus manifestado em carne humana. Deus se fez carne. João 1:1 e 1:14. Então podemos crer em uma trindade que é uma doutrina pagã? Tal palavra como trindade não consta na Bíblia. Jesus disse em João 4:22 que a salvação vem dos judeus, pois eles sabem que eles adoram. Agora veja, os judeus não creem que Jesus é o Messias, porque o mundo dito cristão professa uma crença que os apóstolos nunca professaram crer, a chamada doutrina da Santíssima Trindade, que é uma doutrina pagã politeísta e que foi elaborada no Concílio de Nicéia no ano de 325 depois de Cristo, por 318 bispos. É data como o dogma da Igreja Católica em 381 depois de Cristo, dizendo que Cristo é a segunda palavra da suposta Trindade, sendo que a Bíblia aponta para Jesus como o Deus único e todo-poderoso. Judas 1:4, Apocalipse 1:8. Os judeus são monoteístas, creem apenas em um Deus e que o Messias é o próprio Deus. Por isso, a salvação vem dos judeus, e era assim que os apóstolos professavam crer. Glórias a Deus.